A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. George Floyd foi um afro-americano assassinado em Minneapolis no dia 25 de maio de 2020. Ele foi estrangulado pelo policial Derek Chauvin, que ajoelhou em seu pescoço durante uma abordagem policial. Após a sua morte, protestos contra o racismo começaram a acontecer nos Estados Unidos. Estes protestos trouxeram ainda mais morte, destruição e ódio. Sabe o que é maravilhoso a respeito do Evangelho? Onde o pecado abunda, a graça abunda muito mais. Oh. Pense nisso. Esses protestos, essa ira, essa raiva, pessoas postando vídeos de agressões, a gente olha e é horrível. Deus disse: onde o pecado abunda, a graça abunda muito mais. Ei, isso é maravilhoso, veja, é totalmente de cabeça para baixo, de dentro para fora. Sabe, o Evangelho é diferente de tudo mais. Sempre, na vida, 100% diferente de tudo. Você tem que dar para ganhar, tem que morrer para viver, sabe? É meio louco. Você tem que descer para subir. Ouça! Literalmente, você tem que se humilhar para ser exaltado. É a coisa mais estranha. No mundo você tem que se exaltar para ser visto. Mas no Evangelho você se humilha e ele não exalta a você, ele se exalta em você. É maravilhoso. Porque quando você se humilha, não é mais sobre você, é sobre ele. Você está comigo? No Evangelho, você tem que dar para ganhar. É completamente o oposto. No mundo, você procura o primeiro lugar. No Evangelho, você busca ele e ele te busca. Você não vai querer olhar para si mesmo, eu te garanto. Sabe, quando você se retira das mãos dele e se põe em suas próprias mãos, você está em más mãos. Você entende? Pessoas dizem: eu dou conta. Não, esses que se garantem só parecem ter sucesso porque só quando morrem percebem que não se garantem. Estão eternamente condenadas? Este é o maior dia de todos. Sabia que hoje é o dia do nascimento da intimidade? Não, você não entendeu. Pense nisso. Quando você é batizado no Espírito é quando tem intimidade? Ninguém tem intimidade até esse momento. Pessoal, cristianismo não é religião, é relacionamento. A religião odeia o relacionamento. Os fariseus odiavam Jesus porque Jesus tinha um relacionamento e os fariseus não. Os fariseus tinham teorias e leis. Sabe, hoje é um dia maravilhoso. É mesmo. É muito especial. Este Jesus mudou a minha vida. Esse Jesus quer mudar a vida de todo mundo. Mas nós, como nação, parece que nós... Sabe, eu tenho certeza que tem cristãos lá nos protestos. No lado errado dos protestos. Entenda que benditos são os que fazem a paz. Os que fazem. Benditos são não os que mantêm a paz, os que fazem a paz. Aqueles que fazem paz, não guerra. Sabe, estamos numa situação ridícula hoje em dia porque está todo mundo tomando um lado, escolhendo um lado. Jesus não escolhia lados. Provavelmente é a coisa mais difícil de falar porque ninguém quer falar sobre isso. Mas como eu tenho dito, quantos oraram por aquele policial? Ninguém orou. Sabe por quê? Porque ele não merecia. Ou seja, você merece o inferno? A gente nem quer falar desse jeito. É ridículo, ele fez algo horrível, absolutamente foi horrível o que ele fez. Eu tenho certeza que ele não planejava ir tão longe quanto foi. Vocês estão me ouvindo? Algumas pessoas vão ouvir isso e ficar meio...
O Todd vai ficar do lado daquele policial contra o coitado do George Floyd. Essa é a coisa mais estúpida que você pode pensar, é demoníaco. Eu não estou do lado de ninguém. Sabe quando você aconselha alguém? Sabe, se você está aconselhando um casal, o marido vem e fala isto, a esposa diz aquilo, e você escolhe ficar de um lado, o lado menos pior, e diz, eu estou do seu lado. Você não é mais um conselheiro. Você, na verdade, é demoníaco. Uau! Se eu ficar escolhendo um lado, tentando escolher quem é o melhor, de que lado eu vou ficar, então eu não estou do lado da verdade, porque Jesus é a verdade. Ele morreu por todos, sabe? Jesus, aquele no madeiro que se derramou completamente antes de chegar lá. Jesus, aquele em quem foi posta uma coroa de espinhos de forma que pudéssemos ter paz. O castigo que nos traz a paz foi posto sobre Jesus para podermos ter paz, porque não tínhamos paz. Então a justiça te dá paz com Deus. Eu merecia morrer. Sabe, todos vocês, alguns pensam, não, eu merecia morrer mais do que ele. Não, errado. O salário do pecado é a morte, ponto final. Sabe, não existe outro salário. Você peca, você morre, ponto final. E quando você busca a justiça com suas próprias mãos, está voltando para a lei. Você está se colocando debaixo da lei e esta lei traz condenação. Então agora a condenação, a culpa, a vergonha, a depressão. Você acha que aquelas pessoas que estão batendo nas outras... Tem um vídeo de pessoas batendo num homem engravatado e percebem que ele morreu e dizem, oh meu Deus, foi mal, e partem para outra pessoa. Você acha que vai ser fácil para eles deixar isso para trás? Não. É trágico, a coisa toda é absolutamente horrível. Mas a igreja não deveria estar tomando lados. A igreja deveria ser a pacificadora. Vocês estão comigo? Quantas pessoas, eu pergunto, quantas pessoas oraram por aquele policial, aquele que assassinou o homem negro? Eu penso que ninguém, tudo bem, pode ser que alguns poucos. Mas eu te digo que a maioria das pessoas, elas nem colocaram ele na lista de orações. Porque é terrível, é isto e aquilo. Se ele morre sem o Senhor, vai para o inferno, ponto final. Você está dizendo que dependendo do que ele fez merece o inferno? Eu poderia trazer alguns testemunhos dos perdões mais inacreditáveis. Você não acreditaria? Sabe, eu te digo, a história de duas mulheres, sabe, histórias de missionários. A história de duas jovens que foram capturadas por um exército de 121 homens. Mantiveram as duas jovens numa casa e repetidamente todos os membros daquela tropa estupraram elas. Isto por 20 e poucos dias. E aquelas jovens eram tão entregues a Jesus que enquanto os homens as estupravam, elas oravam por eles. E cada um daqueles soldados nasceu de novo. Isso não é o tipo de coisa que a gente consegue pensar. Porque o ódio é terrível, mas como é que o amor se parece? Como é que o amor se parece, pessoal? Você não entrou nessa para, sabe, ficar escolhendo lados, você entrou para morrer, ponto final. Você deve estar crucificado com Cristo e não mais viver, mas a vida que vive, viver pela fé naquele que se entregou por você. Este sim é um estilo de vida para se viver, um estilo de vida em que você nega a si mesmo, toma a sua cruz e o segue. Sabe, esse não é o evangelho de uma pessoa fraca. Na verdade, é o evangelho de uma pessoa fraca se você entregou tudo o que tinha e a humildade é a sua vida. Mas as pessoas dizem e fazem coisas que são absolutamente ridículas e horríveis. Elas fazem. Eu quero que você imagine isso. Estes discípulos correram com Jesus. Eles estavam lado a lado com ele, comeram com ele, beberam com ele. Eles o viram curar completamente a todos. Eles viram pessoas amarguradas serem curadas, pessoas iradas serem curadas, perdidos serem encontrados, viram cegos enxergarem, viram mortos viverem. Ele foi a melhor coisa que já aconteceu com eles. Eles não souberam o que fazer quando chegou a hora de ele ser crucificado. Eu preciso que você pense comigo. Quão legal deve ter sido andar com Jesus? Quão legal deve ter sido andar com Jesus e ver ele não fazer mal a ninguém, mas amar a todos que ele via o tempo todo, se derramando
Constantemente, quando ele se acordava, estava se derramando, quando todos estavam dormindo, ele ainda estava se derramando. E sendo cheio, se derramando e sendo cheio. Ele foi aquele que mais amou, ele é a mais maravilhosa pessoa que já andou nesse planeta, e os seus discípulos eram os seus melhores amigos. Eu quero dizer, imagine o quão maravilhoso. Os discípulos fizeram coisas erradas, escolhas erradas. Perguntaram quem será o maior entre nós, e Jesus ensinou a eles: aquele que quiser ser o menor, o servo, este é o maior. Garanta que os meus filhos, Tiago e João, sentarão ao seu lado. E Jesus disse: você não sabe o que está dizendo? Perguntavam: quem é o melhor? Eu sou o melhor. E Jesus chegou e disse: caras, parem. Ele veio trazer um mundo que era completamente diferente de tudo. Eu quero que vocês entendam como seria, o que seria para você ser o melhor amigo de Jesus, o que seria para você ser o discípulo João, sentar perto daquela cruz e ver tudo o que acontecia com o seu melhor amigo. Eu quero que você pense comigo. Como será que seria para você saber que você era um dos queridos de Jesus? Você era João? João sabia que ele era a pessoa que Jesus amava. Ele era o amado João, ele sabia. Ele estava lá o tempo todo, eles eram melhores amigos. Jesus era como o seu melhor amigo. E ele fica sentado vendo Jesus ser chicoteado. Ei, se você assistiu o filme A Paixão de Cristo, sabe que não era só uma batidinha. Quando Jesus estava sendo chicoteado, a carne dele foi rasgada. Ali está você vendo seu melhor amigo sendo rasgado, a sua carne mutilada, ele sendo dilacerado. Veja, a Bíblia diz que ele estava mais desfigurado que qualquer outro homem. Você vê tudo aquilo fisicamente, você está ali, ele era o seu melhor amigo. Como você vai se sentir quando você vir a primeira chicotada ser dada e arrancar um pedaço das costas dele? Como você vai se sentir na segunda? Como vai se sentir na terceira? O que você vai estar pensando? Como será o seu processo? Tudo que eu faço é falar o Evangelho com vocês, porque se não trouxermos de volta a nossa mentalidade da verdade do Evangelho, nossa mentalidade estará nas coisas do mundo, nós vamos tomar lados, vamos nos tornar juízes, e vamos acabar voltando para a lei, aquela lei onde o salário do pecado é a morte. E em apenas um segundo você se retira da graça. E aí você entra na lei e toma um lado e diz: ele não merece, está certo. George não merecia aquilo, foi horrível, mas aconteceu e você não pode desfazer isso. Não há nada que você possa fazer para remover essa verdade, está aí. A única coisa que pode remover isto é o preço que Jesus pagou por todos nós. Não vamos confundir isso! Eu odiaria ser um pregador que prega apenas mar de rosas. Odiaria ser um pregador que pega o microfone e só lança pétalas de rosas para todos, acariciando o corpo de Cristo, porque as pessoas têm coceira nos ouvidos. Elas arranjam para si mesmas mestres para ouvirem o que querem ouvir, elas querem ouvidos acariciados ao invés de corações cheios. Não foi esse o preço que Jesus pagou. Você está comigo? Isso é algo grande. Jesus não pagou um preço para que nós vivêssemos num jardim de rosas, ele pagou o preço para que florescêssemos no fogo. Ele não pagou o preço para termos a nossa vida toda tranquilinha. Ele pagou o preço para podermos passar pela vida com alegria, por todo o fogo e por toda a tribulação, porque Ele é maior do que o fogo. O que acontece quando se põe um cristão que está pegando fogo no fogo? Nada. O que acontece quando você põe no fogo um cristão que é morno? Tudo. O que acontece quando uma crise aparece, como isso aí agora, e as pessoas estão mais nos noticiários do que nas boas novas? Aí você tem o drama. Você tem todo esse: eu não sei, eu acho, eu penso. Quem se importa com o que você pensa? Se seu negócio não são almas e vida eterna, e você só quer o pagamento agora, você já recebeu a recompensa, querido.
Meu Deus! Será que eu tô com problema? Não me importa se as pessoas gostam de mim, eu sou um pregador da verdade, eu prefiro morrer a pôr em risco a verdade em mim. Em qualquer mensagem, a qualquer momento, em qualquer lugar, não importa. Eu não farei isto. Eu já vivi o ódio, eu já vivi. Como deve ter sido para João, eu quero que pense comigo, como deve ter sido. Nenhum deles entendeu nada. Quando Jesus disse que seria crucificado, nenhum deles de fato entendeu aquilo. Nenhum deles. Nenhum. Dizemos que Pedro não entendeu porque Pedro disse, eu morrerei por você. E negou Jesus. Todos fugiram. Todos fugiram. E João ali olhando Jesus na cruz, Jesus ali sangrando. Eu quero que você pense, qual seria a sua resposta se você fosse João? Eu vou pegar eles por fazerem isso. Eles nem sabem o que fizeram. Mas Jesus disse, ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. E ele se entregou por vontade própria, para que pudéssemos ser livres de opiniões e do caminho que parece certo para o homem. E tem muitos caminhos que parecem certos para as pessoas hoje. E tem um monte de descaminhos que parecem certos para Deus hoje. Eu tenho certeza que se eu estivesse lá, veja, o Espírito Santo não estava neles. Estavam pensando como órfãos. O dia de nascimento do cristianismo, da intimidade, é hoje. Todos aqueles discípulos estavam passando por todas aquelas coisas antes da intimidade. A intimidade deles era andar com Jesus, mas Jesus disse, será melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Vai ser melhor para vocês se eu for. Sabe, este dia, lembra de Tomé? Sabe, para Tomé foi tão terrível. Aquela cruz para Tomé teria sido terrível para todos nós. Ver o que acontecia. Mesmo Jesus dizendo, eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. Por que você tem que morrer? Porque nunca tinha havido uma ressurreição. Estão comigo? Não tinham contexto, não faziam ideia. Não entenderíamos, entendemos porque temos a Bíblia. Tinham o Velho Testamento. Tinham profecias, mas cara, aquilo era uma loucura. Então Tomé, quando os discípulos disseram depois de Jesus ressuscitar, disseram, vimos o Mestre, Tomé disse, eu acho que não. Por quê? Porque o que ele viu subjugou o que Jesus disse. E às vezes o que vemos na TV, o que vemos no jornal, o que vemos acontecendo na vida das pessoas subjuga o que Deus disse. Meu Deus! Eu não sei se vocês lembram, a passagem mais conhecida de fé na Bíblia, a única que descreve a fé, diz que é impossível agradar a Deus sem ela. Estão comigo? Quando alguém diz sim para Deus, essa pessoa deve crer que Deus é. A fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. Então a fé é algo bem peculiar. Veja, a fé é como um globo ocular. Seu olho que só olha para frente não consegue olhar para trás. Tá comigo? Ele só vê nesse sentido. Então a fé é a substância das coisas esperadas. O problema é a falta de esperança. E aí o coração de muita gente se tornou doente porque a esperança adiada adoece o coração. Então o coração de muita gente se tornou doente. Não tire os seus olhos de Jesus. Ouça, não ponha os seus olhos na situação, mantenha os seus olhos no Senhor. Aconteceu, não dá para consertar. Ore por todas as partes envolvidas. Não simplesmente escolha por quem você vai orar. Provavelmente é uma das coisas mais difíceis, porque quando eu estava no meu lugar orando hoje, durante o louvor, eu vi a imagem daquele policial e ninguém orando por ele. E eu fiquei tipo, oh meu Deus!
Eu estou dizendo que o que ele fez é certo? Absolutamente não. Eu fiz tanta coisa errada, eu machuquei tanta gente, eu destruí tantas vidas, eu ameacei de morte, pessoas morreram por causa do vício em drogas, das coisas que eu proporcionei. Eu não posso voltar e consertar isto? Não há nada que eu possa fazer. Outras pessoas, assassinos em massa. Eu sei, Deus. Lembram de um cara chamado David Berkowitz? Que chamavam de o filho de Sam? Era um cara, um assassino em série, ele matava casais. Ele dizia que o cachorro mandava ele matar e ele matava casal após casal, casal após casal. Alguns anos atrás eu estava... Há quantos anos? Acho que há 9. 9 anos atrás eu estava em Catskill Mountains, em Nova York, eu estava pregando, estava falando dessas coisas. E um cara me disse, e aí, mano, eu sou agente penitenciário. Ele disse, vem comigo na penitenciária conhecer alguém. Eu disse, sabe, não dá, minha agenda está cheia de encontros, eu não consigo. Já ouviu falar do serial killer filho de Sam? David Berkowitz? Eu disse sim. Sabe, ele matava pessoas na década de 70. Foi um grande assassino em série. Ele disse ele foi salvo, está na prisão, nunca sairá da prisão. Tem gente que nunca terá uma chance a não ser ir para Jesus. Ele merece isso ou merece morrer? Isso é pesado, não é? Porque é o evangelho, um combate da fé, não é um passeio. Tá todo mundo bem? Eu só tô cavando um pouco mais fundo. Por quê? Porque precisamos de liberdade. Não podemos nos dar ao luxo de ficarmos presos em algo e deixar passar? Deixar Deus passar? Não podemos nos dar ao luxo de ler nossa Bíblia para validar nossa opinião? Você tem que manejar bem a palavra da verdade. Você tem que estudar aquela coisa e se mostrar aprovado. Você não estuda para pregar como quem é aprovado. Você estuda para mostrar, demonstrar a aprovação de Deus na sua vida. Mas você não pode simplesmente estudar para validar sua mensagem. Você tem que tomar muito cuidado e entrar nesta palavra e estudar a verdade, deixar Deus entrar em seu coração e deixar para lá todas as suas opiniões, seus julgamentos, toda essa coisa. Tá todo mundo bem? Um monte de gente foi embora. Eu oro por eles em nome de Jesus. Dizem, não quero mais ir para lá e vão embora. Eu não vou comprometer a mensagem da verdade para fazer as pessoas virem para cá, não vou fazer isso. Eu amo Deus. Ei, se alguém foi embora, eu ainda prego o evangelho. Eu ainda prego o evangelho. Sabe, todos aqueles discípulos, algo aconteceu com eles. Tomé viu Jesus. Ele viu Jesus, Jesus vê Tomé. Põe a sua mão. Põe a sua mão. Tomé, Senhor. Mas fica ainda mais maravilhoso. Sim, viram Jesus, mas aquilo não foi o fim. Sabe, foi uma coisa grandiosa terem visto Jesus, terem visto ele ressuscitado. Depois de morto, mais de 500 testemunhas confiáveis o viram depois de ressuscitado. Ele morreu e depois de 3 dias ressuscitou e passou 40 dias falando de coisas relativas ao reino. E Jesus dá boas-vindas a eles, todos no monte. Estão todos juntos. E os discípulos vêm com essa ideia brilhante porque ainda pensam como órfãos. Eles ainda estão pensando, vamos nos livrar desses romanos? É sério, a opressão romana ia muito além do que qualquer um pense, muito além. Era horrível, 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 uma coisa tenebrosa. Estupros, pilhagem, crucificações. Eles fizeram tudo o que puderam, da forma mais maldosa que puderam, para garantir que todos soubessem que eles estavam no controle. Se alguém tinha o direito de estar chateado, estes eram os judeus. Eles eram oprimidos, sabe? Você olha por toda a história, vê Hitler, o que Hitler tentou fazer, eles passaram por coisas muito sérias. Mas você tem esses discípulos juntos com Jesus, todos no monte, estão no Monte da Ascensão. Não era chamado assim até que aquilo aconteceu. E eles, você vai restaurar o reino a Israel? Agora é a hora. Vamos. É a hora de fazermos isso. Não cabe a vocês saberem tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Não cabe a vocês. Mas vocês vão e esperem pela promessa. Eles nem sabiam o que era.
Eles foram para o cenáculo orar, não sabiam nem pelo que estavam orando. Estão comigo? Mas Jesus disse que seria melhor do que ele estando lá, então tem que ser legal. Pense nas vezes que estiveram com Jesus e Jesus teve que trazer alegria para eles continuarem. Teve que trazer alegria para eles verem os milagres, as coisas que aconteceram e então ele os comissionou. Aqui está o distintivo. Vão por aí curando os enfermos, limpando os leprosos, expulsando demônios, de graça recebeis, de graça dais, e eles... E todos aqueles caras estavam órfãos. E eles saíram fazendo o que tinham que fazer, mas eles não tinham intimidade. Então, sem intimidade, você ainda consegue fazer as coisas, mas tem um grande problema, porque você acha que é tudo sobre você e seu ministério. Você acha que é tudo sobre o seu dom e sobre o que você sabe fazer para o Senhor, ao invés do que você consegue fazer com o Senhor através da intimidade? Aqueles discípulos vão e quando voltam, se alegrando, dizem: Senhor, até os demônios se sujeitam ao seu nome. Bate aqui! Jesus, não se alegrem com isto, embora seja legal quando o demônio sai. Alegrem-se por terem os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida. Então os discípulos faziam tudo aquilo, mas ainda estavam: eu sou o melhor, sou melhor que você, eu sou o preferido dele. Eu ouço cristãos dizendo isso o tempo todo. Eu sou o preferido, só estou brincando. Todos são preferidos dele. Estão comigo? Jesus diz a eles: não cabe a vocês saberem tempos ou estações, apenas vão. Eles ali sentados: ok. E Jesus: tchau, tchau. Eu tento me colocar lá porque eu já estive lá naquele monte. Eu sei o que veio depois, mas eles não sabiam. Então eles vão para aquele cenáculo e estão todos orando. Não sabem nem pelo que oram, só oram. Eles estavam invadindo o céu. Estavam orando e então depois disso, daí 10 dias, foram 40 dias com eles. 10 dias depois era o dia de Pentecostes, todos vindo para o festival, todos vindo celebrar, todos vindo. Era um encontrão em Jerusalém, sabe, várias nações diferentes. E de repente a casa onde estavam orando, 120 pessoas, juntas, reunidas em unidade, com a mesma mente, na mesma disposição, sem nem saber pelo que oravam. Só orando e de repente... dia do nascimento. Intimidade. O que acontece? Muda Pedro. O que acontece? Muda Tomé. O que acontece? Muda João. O que acontece? Muda todos eles. Muda todos. Por quê? Porque o Deus que estava fora veio para dentro. Temos um chamado especial hoje, aqui nesse lugar. Um trato especial. Eu sei que há pessoas assistindo pela internet. Os que estão aqui, desculpe. Eu estou na China, como eu posso ir? Desculpe. Quantos de vocês podem usar um pouco mais ele? Eu também. Naquele dia de Pentecostes, aqueles discípulos não foram só um pouco cheios. Como é que seria estar dentro de uma casa e um vento impetuoso não veio só... Ele varreu tudo e todo mundo que estava em Jerusalém ficou: o que foi isso? E veio da sua casa? Eu preciso muito disso. Eu quero ser um vento impetuoso. Mas eu não quero ser um vento impetuoso com dons sem intimidade. Eu quero ser um vento impetuoso com dons e intimidade, mas mais que tudo,
Eu quero levar com esse vento impetuoso um enorme perdão, como o que fez até aqueles judeus que foram batizados no Espírito Santo tentarem salvar os romanos. Sabe, os discípulos foram atingidos, e a primeira coisa com a qual foram atingidos foi com a realidade de que agora estavam com Deus e agora tinham paz. Então, ao invés de tentarem conseguir paz dos romanos e reaver o reino, Jesus veio para pôr eles em paz eterna, uma paz eterna tal que tudo que havia por dentro mudou a um ponto em que agora eu não preciso mais da paz deles, eu preciso dar paz a eles. Oh, pessoal, isso é muito grande. Eu lembro da minha vida quando Jesus entrou. Foi tão ridículo porque eu era um homem de guerra. Eu estava sempre em guerra, sempre era culpa dos outros, sempre eles. Você fez, não fui eu, foi você. Sua culpa, nunca minha culpa. E de repente ele veio e eu percebi que tudo que eu tinha feito, eu fiz. E para que eu me libertasse para receber tudo que Jesus tinha para mim, eu precisava morrer para que o cara que fez aquelas coisas não estivesse mais vivo. Porque ele... Não dá para misturar essas coisas. Não se mistura isso. Tipo, você não consegue dizer sim para Jesus, incorporá-lo e dizer: ok, Jesus, eu pego isso e isso e isso, e eu pego isso aqui, e... talvez, não sei se estou pronto para isso. Não funciona assim. Com Jesus é tudo ou nada. Tudo ou nada. Entende? O problema é que quando o Espírito Santo quer encher você, é difícil encher pessoas cheias. É impossível encher pessoas cheias de si mesmas. Dizemos que queremos mais de Deus, mas você precisa morrer primeiro. Oh, meu Deus! É a coisa mais difícil de se pensar, mas é a mais fácil depois que você sai do caminho. Porque quando você sai do caminho, Deus faz a parte dele. E de repente é tipo: meu Deus, não acredito! É maravilhoso! Deus, veja o que você fez! E não é mais: veja o que eu posso fazer. E quando você dá testemunho, não é mais: sim, eu fiz isso e fiz aquilo e aquilo. Você desce do púlpito, as pessoas aplaudem, estão me aplaudindo. Não, isso é mortal. Agora você desce do púlpito e diz: Deus, faça de novo, Senhor. Já que eu dei meu testemunho, faça com outras pessoas que ouviram. Porque foi você que fez. E aí você começa a celebrar a vitória de outras pessoas, não é só sobre você. É sobre todo mundo. Não é maravilhoso? É tão bonito. Oh, meu Deus, Jesus está tocando o coração de tanta gente hoje. Por quê? Porque Ele pode. Tudo o que você precisa é estar rendido. É a única qualificação. Pessoas dizem: que eu diminua para que Ele cresça. Errado. Você deve morrer para que Ele viva. É tipo: não, eu devo diminuir para que Ele cresça. Não, João Batista disse isso porque ele estava prestes a terminar algo. A lei, João é a lei, Jesus é a graça e a verdade. Há algo diferente, havia um fim, uma finalização do Velho Testamento que estava chegando à sua conclusão. E Jesus disse algo interessante. Sobre João, ele disse: não há ninguém maior. Dentre todos os profetas do Velho Testamento, nenhum foi maior. João foi o padrão mais elevado da coisa toda. João, ele não fez nenhum milagre, só preparou o caminho para o Senhor. Cabelo com dreads, aparência diferente, comia gafanhotos e mel, resto de asa de gafanhoto nos dentes, preparando o caminho do Senhor. Jesus disse que nenhum dos profetas do Velho Testamento foi maior que João. E aí ele diz assim, mergulha mais fundo, no entanto, o menor no reino é maior que João. Isso é impressionante. Oh, Deus, isso é bom. Uau! E não se trata de nós sermos o Senhor Maravilha.
Trata-se de sermos completamente rendidos ao Evangelho e à verdade que está aqui. Não deixarmos o mundo entrar no nosso caminho e interferir na mensagem das boas novas. Não podemos nos dar ao luxo de entrar nessa coisa de racismo, de escolha, de lado. Isso é ódio. Vamos ler uma passagem da Bíblia e aí a gente vai fazer algo. Todo mundo está bem? Oh, meu coração está muito bem agora. Eu sei que foi um pouco pesado no começo. Uau! É muita coisa, eu vou ler só um pouco. Provérbios 25, versos 21 e 22. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe pão para comer. Se tem sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas sobre sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Mas as brasas vivas vêm da bondade. Isso é louco. Ok, 1 João 3, eu quero ir para lá. Versos de 10 a 15. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Uau, vamos ler isso de novo? Isso é maravilhoso. Veja, temos os filhos de Deus e os filhos do diabo, 2 filhos. Está óbvio aqui, aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Como você pode praticar a justiça se não a entende? Estão comigo? Praticar a justiça é praticar a liberdade. Praticar a justiça é praticar a sua posição justa diante do Pai da glória, o Deus da glória. Praticar a justiça é praticar a realidade da sua declaração que diz que você posicionalmente está bem com Deus. A justiça te dá paz com Deus, então praticar a justiça é praticar intimidade. De uma forma consistente. Estão comigo? Isso é realmente algo grande. Qualquer um que não pratica não procede de Deus. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Jesus pôs isso muito bem, ele disse, disso dependem a lei e os profetas de 2 mandamentos, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a mente e toda a força. E o segundo é o seguinte, ame a seu próximo como a si mesmo. Ele diz que disso dependem toda a lei e os profetas. Então 613 leis, 10 mandamentos, todos os profetas, todos eles dependem disso. Ame a Deus com tudo que há em você. E se você ama a Deus com tudo que há em você, você amará o seu próximo. E amará a si mesmo. Estas são 2 das coisas mais difíceis para o corpo de Cristo. Porque você não pode estar vivo. Você pode estar fisicamente vivo. Mas a sua carne não pode estar viva e cumprir esses 2 mandamentos. Sua natureza carnal não pode estar viva ou você não cumprirá esses 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo. Veja, como eu posso mortificar a natureza carnal se eu estou constantemente nutrindo ela? Como posso mortificar a natureza carnal se eu nunca ponho algo que vai me ajudar a viver pelo Espírito? Como eu posso mortificar a natureza carnal se eu estou grudado no noticiário 24 horas por dia? O noticiário nutre sua natureza carnal porque notícia ruim vende. Como eu mortifico uma natureza carnal que precisa morrer? Se eu estou constantemente nutrindo e alimentando ela? Como eu a alimento? Amando ao mundo e não a Jesus? Amando ao mundo dizendo que ama a Jesus quando Deus disse que não é possível? Certo? Amemos uns aos outros não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Caim era invejoso. Ele foi invejoso, teve ciúme e matou seu irmão. A inveja e o ciúme levam a tudo o que é mal. Uau, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia.
Eu tô aí. Sabe essa coisa de protestos? Isso é só ódio. É ódio. Isso não é amor. Não é amor. Se o que eu estou pregando é uma seita, então eu tenho a Bíblia errada? Isso é louco. Todd White, líder de seita? Foi isso que a mídia disse e eu li num site dia desses? Uau! Eu tô crescendo, hein? Isso é loucura, não é? Todd White, líder de uma seita, eu prego Jesus, o sangue de Jesus, o evangelho, a cruz, a obra consumada e sou líder de uma seita? O que eu tenho que fazer para não ser o líder de uma seita? Eu poderia ser líder de seita se odiasse eles? Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Os que disseram isso eram cristãos. Então eu os amo. Ainda que fossem do mundo, eu os amaria. Porque eu não amo as pessoas para ouvir que elas me amam de volta. Sabe, fomos treinados assim a vida inteira. Ei, eu te amo. Vamos, eu já disse 3 vezes, você não disse nenhuma. Crescemos assim, chama-se egoísmo. Se eu digo à minha esposa que eu a amo só para ouvir de volta, eu não disse porque eu amo, eu disse a ela isso porque eu quero ter isso de volta. Ei, eu te amo. Ora vamos, diga de volta para eu me sentir bem. Ok. Ela diz. Mas e antes de sermos salvos? Essa foi minha filha. Vocês ouviram? Veja, o poder de um testemunho é que quando você o dá, ele deve libertar pessoas. Por quê? Porque o homem ali em pé não tem nada a ver com aquela vida. Quando você dá um testemunho, o poder está em que aquele homem de quem você está falando não tem nada a ver com quem você é hoje. Quando eu conto o meu, as pessoas dizem, não, para, eu digo, é sério, e aí vai ficando pior. E as pessoas acabam, por favor, tipo, chega logo na parte boa, e eu digo, não, ainda vai ficar pior? E aí fica pior. E as pessoas, meu Deus, sabe, irmão, você está fazendo com que eu não me sinta bem por dentro. Não, pera. Só mais 7 minutos e eu termino? Não! Ok. Ouçam isto. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Eu gostaria de dizer que os protestos são ódio. Os protestos são um bando de assassinos. Quer eles matem ou não, Jesus mudou o jogo. Quando você entra naquele lugar, você se coloca numa posição de ter o que merece. Mais um. Amados, isso é 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como substituto pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. É muito amor, não é? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Quem somos nós? Nós somos o amor neste mundo.
dizem coisas diferentes sobre essa passagem, mas ele vem descrevendo Deus como amor, e aí ele diz como Jesus é, somos nós, neste mundo que somos o amor de Deus. Protesto não é amor de Deus. Oh, nisto é o amor aperfeiçoado. Não, já li isso, desculpem. Ah, não. Sim, como ele é, somos nós no mundo. No amor não existe medo. 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora o medo. O que acontece? Quando você é um imitador dele no mundo e, segundo ele é, também somos nós neste mundo, não pode haver nenhum medo que ataque a sua mente, porque como Deus é, assim é você neste mundo e Deus não está com medo? Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso é muito bom. Muito bom. Uau! Muito bem. Então, primeiro, as primeiras coisas. Se você tem ódio para com um irmão, para com o policial, para com quem quer que seja, isso está em você e você está com dificuldade para processar isso, e você quer ser livre disso, fique de pé. Você não é o seu inimigo? Se eu fosse a minha esposa, eu teria pirado? Mas nós já passamos por isso. Veja, eu não estou com raiva de ninguém, você não é uma má pessoa. Se você está de pé, vamos nos livrar de tudo isso, porque o que está para acontecer a seguir, tudo isso precisa ficar para trás. Eu não estou falando só desse policial, eu estou falando de outras pessoas também. Eu não estou de jeito nenhum justificando o que ele fez, porque foi horrível, estão me entendendo? Nada do que eu estou dizendo justifica isso, não dá para justificar o assassinato, é horrível. 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 Mas a sua guerra não é contra a carne ou sangue, é contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal, e não importa quem você é, onde você está, se está assistindo online ou não, o problema é que quando você tem isso no seu coração, você se abre para culpa, vergonha, condenação e falta de sono e todo tipo de coisa maligna. Eu não estou justificando um crime. Eu estou dizendo vamos nos libertar. É isso. Muito bem. Eu estou ouvindo coisas específicas para pessoas nesse lugar e eu não tenho permissão para falar. Mas se isso está no seu coração, eu quero orar. Para que agora nos libertemos. Porque você não precisa viver com isso, é tormento, não precisa. Você se abriu para esse lixo que você não precisa. Então, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus porque você está completamente aniquilando o ódio, aniquilando a raiva, aniquilando o ódio que vem disso, no poderoso nome de Jesus. Senhor, te agradeço por liberdade. Deus, você nos disse que se nós não perdoássemos aos outros, você não nos perdoaria. Não conseguimos prosseguir assim. Deus, escolhemos liberar estas pessoas. Escolhemos liberar este policial de algo que ele não pode voltar e consertar. Pai, eu te agradeço por todas as vítimas envolvidas, porque não foi só a família do George Floyd. Há milhares de famílias que foram espancadas e deixadas ao relento, vários que morreram, há centenas de pessoas que já morreram nestes protestos, donos de lojas, todas essas pessoas que foram altamente afetadas, que foram muito afetadas por este único ato de ódio, este único ato de medo, este único ato de assassinato. Tudo isso criou milhares e milhares e milhares de outros atos. Então, Deus, ordenamos que isto cesse agora em nome de Jesus. Eu peço que você desperte cada cristão que está no meio desses protestos, acorde eles e chacoalhe seus corações. Tire toda a ira e raiva deles agora mesmo em nome de Jesus. E, Senhor, que eles tenham um encontro com o Espírito Santo nesse dia de Pentecostes, que você abale
cada cidade que está sendo afetada por esse ódio. Senhor, declaramos o fim do racismo, declaramos o fim desses crimes de ódio, declaramos um fim a tudo isso em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que não é nem por judeu, nem por gentio, não é sobre escravo ou livre, não é sobre ninguém, é sobre Cristo, é sobre ser uma nova criação em Cristo Jesus. Eu estava lendo o Apocalipse. Na tribulação, as pessoas que forem salvas, a Bíblia diz que estarão com vestes brancas e diz que multidões e multidões que não será possível nem contar, de toda tribo e língua. Não menciona a cor deles. Então, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus por justiça e por liberdade. Nós te amamos e te damos glória em nome de Jesus. Amém. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.